vencer. Em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim no deserto. Um, dois. Eu acho que está baixo. De retorno. Beleza, então. Bom dia, povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos hoje numa transmissão exclusiva, num formato um pouquinho diferente do costumeiro, mas isso se deve às medidas restritivas a que fomos impostos e estamos aqui para cumprir a vontade do nosso Deus. Então, nesse instante, vamos dar início aos nossos estudos dessa manhã. Vamos orar ao Senhor. E você que está participando em casa, sinta-se à vontade e ore conosco. Pai amado, eterno Deus, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo, em Tua presença estamos, Pai. Agradecido, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por essa rica oportunidade de já participarmos no começo desse dia, deste trabalho, Senhor, que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas, pelo perdão de nossos pecados, Senhor, e por teres escrito nosso nome no livro da vida. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nos deste essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra e aqui nos trouxeste em paz e segurança para, em mais um momento, ouvirmos o Senhor falar conosco. Deus eterno, nós te pedimos que alcance a cada um dos Teus servos, cada uma daquelas pessoas que estarão participando através das mídias sociais, deste trabalho, Pai. Que o Teu Santo Espírito continue a elucidar a Tua palavra e nos trazer o entendimento devido, para que tudo o que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que sejamos capacitados a fazer a Tua obra em todas as oportunidades que tivermos. Deus eterno, abençoa cada um dos professores nesta manhã, em todos os lugares, Senhor, inclusive aqui em nossa igreja. Seja conosco nesse dia, Senhor Deus. É o que te pedimos e agradecemos o nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 75 da nossa harpa. Hino de número 75. Você aí pode usufruir da sua harpa física, da sua harpa virtual, eletrônica. Para
não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais forte será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura fé. Despende em tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto a pé, na rocha eterna firma tua fé. Deus é teu espírito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, aleluia. Tentado, não cedas. Ceder é pecar. Nós temos aprendido que a tentação faz parte da vida do crente, né? E ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Vamos fazer mais uma oração e na sequência os nossos estudos desta manhã. Pai amado, eterno Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de em tua casa estarmos para aprendermos a tua palavra, para recebermos de ti a porção do teu poder, Pai. Te pedimos que nesse momento o Senhor venha ungir a mente do teu servo que estará ministrando esta aula, Pai. Estará transmitindo a tua palavra para cada um de nós. E assim também a cada um dos professores que nessa manhã está dedicado a transmitir o teu ensino, a tua palavra, a todos, Senhor Deus, que estejam participando. Pai amado, eterno Deus, se conosco nessa manhã, usa-nos segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Dirige este trabalho, Senhor Deus, para assim o teu nome seja glorificado em todas as oportunidades que tivermos. Nós te agradecemos por isso, Pai, no nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queremos pedir aos amados irmãos que participem conosco. Você tem a oportunidade de transmitir a sua pergunta, a sua dúvida, a sua participação. Você pode fazer através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, do grupo da igreja. Fique à vontade, participe. Deus seja com todos, uma boa aula em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão no alcance dessa IBD online. Graças a Deus que estamos aqui mais um dia para aprendermos da palavra do Senhor. Palavra esta fiel e verdadeira. Hoje estamos com a lição número 12 da revista da Escola Dominical. O tema da lição é a urgência
do discipulado. Você que tem a revista Escola Dominical, peguem ela e abram na lição 12, a urgência do discipulado. O texto áureo de hoje diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19. A verdade prática, ela diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Glória a Deus. Essa é uma das lições mais importantes, um dos temas mais importantes do cristianismo, o discipulado. Logo no texto áureo nós vemos que Jesus foi categórico ao proferir que nós temos que ir, ide e ensinai a todas as nações. Na verdade, se nós pegarmos o significado da palavra igreja, significa chamados para fora. Não é apenas ficarmos em quatro paredes, mas precisamos atentar ao chamado de Deus que é para ir e ensinar as nações. Glória a Deus por isso. A introdução da lição, ela vai logo dizendo a seguir. Glória a Deus. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação de caráter do cristão, para o bem ou para o mal. Então aqui nós já vemos na introdução que existe uma importância tremenda sobre o discipulado. E o discipulado nada mais nada é do que a própria escola dominical. Quando você aprende a palavra de Deus dentro da escola dominical, você está sendo discipulado pela palavra do Senhor. Está aprendendo as bases balear da Bíblia Sagrada. Sabemos que existem alguns temas, como a soteriologia, né? O estudo da salvação, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Temos outros estudos que todo cristão que está iniciando a fé deve saber. E quando nós temos esta aula, o discipulado, acompanhado com alguém que pode instruir, que pode ensinar, nós sabemos que iremos aprender grandemente através da palavra de Deus. E a primeira parte da lição bíblica diz: o que é discipulado? O que é discipulado? Você sabe dizer para mim o que é o discipulado? Glória a Deus. O termo discipulado, a palavra discipulado, nós vimos com várias frequências no Evangelho. Vemos em Mateus capítulo 5, verso 1, vemos em João capítulo 2, verso 12. E ele nada mais é do que a palavra discípulo, né? Qual que é a palavra discípulo? Nada mais é do que aluno, aprendiz. É uma palavra latim e também da palavra grega. Ela vem da palavra matedeus, que significa aprender. E do hebraico talmide, que vem de talmide, que também significa aprender. Então, embora os grupos, os 12 apóstolos, sejam denominados de discípulo, biblicamente todo aquele que segue a Jesus também se torna um discípulo. Sabemos que existem os 12 apóstolos, que foram discípulos de Cristo Jesus, mas todos aqueles que seguem a Jesus Cristo também se tornam discípulo. O apóstolo ele chega a dizer, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que todo verdadeiro discípulo tem a mente de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, é um momento de nós refletirmos na palavra de Deus. Porque o discípulo de Jesus, ele deve agir
e reagir como se fosse Jesus. Todas as vezes que nós aprendemos a palavra do Senhor, nós tentamos se espelhar de maneira ímpar em Jesus. Será que você tem se espelhado em Jesus Cristo? Ou tem se espelhado em Baal? Ou tem se espelhado no seu ídolo? Ou tem se espelhado mais naquele que você é fã? Que nós venhamos ser fã de Jesus. Que nós venhamos ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que a lição bíblica da escola dominical, logo nessa parte aqui, na primeira parte, ela fala assim: o termo discipulado vem da palavra discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. A primeira parte ele diz: o termo se aplica com frequência aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para se seguido de cristão. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver espiritualmente. Trata-se da instruções que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante do cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, verso 7. O que nós devemos atentar aqui nessa parte é que a parte da instrução, do ensino, ela abrange não só a área espiritual. Porque talvez as pessoas pensam que vão na igreja somente para cuidar do lado espiritual do ser humano. Sabemos que existe a tricotomia. O que significa isso? É o corpo, a alma e o espírito do ser humano. É a tricotomia. O homem tem corpo, parte física. O homem tem alma, parte das emoções e sentimento. E o homem tem espírito, parte espiritual, parte de Deus. Esse corpo, ele está nos levando e nos guiando para todos os lugares. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por bom preço. Por isso glorificamos a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo é o templo, e o templo precisa habitar algo dentro de si. Quando a pessoa está fora da liturgia bíblica, fora dos ensinamentos, afastado da palavra do Senhor, afastado da verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Nós entendemos que o corpo que está afastado do Senhor acumula sujeira, acumula entulho, acumula escórias, acumula legiões e legiões de demônios. Mas o corpo que está alinhado na palavra de Deus, que está alinhado na pregação, que está alinhado nas mensagens bíblicas, que está alinhado em Jesus Cristo, este corpo sim é um templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, quem que habita no templo do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Diz um grande pensador que o vazio enorme que há dentro do corpo humano, só quem pode preencher é Deus. Então o ateu ele pode ter esse vazio. O muçulmano pode ter este vazio. O budista pode ter este vazio. O macumbeiro pode ter esse vazio. Todo tipo de pessoas de todas as religiões, etnias e nações podem ter este vazio dentro do coração. Mas o único que pode preencher é o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que a única eficácia de aprendizado para preencher este vazio é através da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, o discipulado, ele é praticamente uma pessoa que é nova convertida, que voltou aos braços do Pai. E não por que dizer
que todos nós devemos se converter todos os dias ao Evangelho de Cristo. Um detalhe importante, muito importante sobre o discipulado é que o discipulado não se esgota com o final de um curso de teologia, nem com o final de um trimestre de EBD, nem com alcançar o cargo de um líder ministerial. O discipulado deve ser por toda a vida, porque o discipulado, enquanto viver, não deve deixar de ser discípulo. Assim também o discipulado não termina enquanto o cristão viver. As pessoas pensam que por estudar tanto pode ser enfadonho, até pode, dependendo da matéria. Mas quando você lê e estuda a palavra de Deus, parece que algo motiva dentro do nosso coração para estudarmos mais. Não acontece isso com você? Acontece isso comigo. E eu acredito que com você também. Quando você estuda a palavra de Deus, acompanhada do Espírito Santo do Senhor, parece que você tem mais vontade, mais sede de ler a palavra de Deus. Estamos com um desafio bíblico de ler a Bíblia inteira aqui no Jardim Leocádia. E toda a igreja praticamente tem participado desse desafio, porque todos eles estão aptos a estar ligados com Deus na terra e no céu. Não é o que Jesus Cristo disse? O que tiver ligado na terra será ligado no céu. Glória a Deus por isso. Então nós não cansamos de estudar, não cansamos de sempre aprender mais e mais da palavra de Deus, porque eu não sei tudo. O meu pastor, João Marchetti, não sabe tudo. Nosso pastor presidente Osmar José da Silva não sabe tudo. Mas nós sabemos aquilo que estudamos e através do Espírito Santo tem nos revelado através da palavra de Deus. Isso é um verdadeiro discípulo, sempre disposto a aprender. Não é porque o pastor é um pastor que ele não deixa de ser discípulo, ele também é um discípulo. Não é porque um presidente é presidente da igreja ou de outro em qualquer lugar que não deixa de ser discípulo. Ele também é um discípulo. E todo o discípulo está apto para aprender sempre da palavra de Deus. Note que o chamado desenvolvimento espiritual está diretamente relacionado a quanto nós estamos parecidos com Cristo, no que diz respeito às nossas ações e intenções. Um verdadeiro discípulo de Cristo imita a Cristo em tudo, em tudo. Será que Jesus Cristo anda mentindo por aí? Será que Jesus Cristo anda caluniando por aí? Será que Jesus Cristo andava maldizendo os outros por aí? Ou será que Jesus Cristo andava falando mal, ou querendo mal ao próximo, ou dando calote por aí? Lógico que não. Tanto é que ele pagava os impostos. A Bíblia diz claramente que o imposto devido é pago, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que agir como Jesus Cristo, no caminhar, no andar, no agir, no falar, sempre agindo de forma excepcional, para que Deus venha abençoar a cada um de nós. A parte 2 da primeira parte, a número 2 da lição da Escola Bíblica Dominical, fala sobre a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos a todas as nações, é matedeus, que significa fazer discípulo ou discipular. O discipulado não é opção, é o mandamento divino para a edificação do crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, verso 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou no livro de Atos mostra os apóstolos cumprimentando
a palavra de Deus. Aleluia. Então nós sabemos que o significado da palavra discipulado é aprender. Sabemos que existe uma grande comissão, e essa comissão, separada por Jesus Cristo, ela é a base de todo o evangelismo, de todo o trabalho transcultural, de toda a teologia cristã. Então nós vemos basicamente que a Bíblia Sagrada, além de preparar todos nós para aprendermos dela, ela também prepara mestres para ensinar. E todo ensinador diz uma frase famosa: está pronto sempre para aprender da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Se vocês quiserem mandar as perguntas bíblicas, podem mandar. Estaremos acompanhando e tentando responder na medida do possível. Então nós vemos que o discipulado ele não é opção, mas sim mandamento divino. E graças a Deus por isso, porque vocês que estão online, basicamente umas 10 pessoas online, sabem que a palavra de Deus, ela é o baluarte da nossa vida. Ela é que nos guia, ela é uma bússola. Ela é a bússola para o viajante. Ela é a espada do soldado. Ela é o leme que leva a embarcação para o destino certo. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós estaríamos sem rumo. Mas com ela podemos aprender mandamentos divinos da palavra do Senhor para edificação e crescimento espiritual de cada crente. Eu acho que você lembra o que está escrito lá na Bíblia Sagrada, em Lucas, quando Jesus Cristo estava bem pequeno, aos 12 anos foi ao templo. E o próprio comentarista, o doutor Lucas, ele escreve: e o menino crescia em graça e sabedoria pelo Espírito Santo de Deus. Devemos crescer a cada dia. Não devemos nos conformar com a situação que nós estamos, estagnar, mas devemos crescer a cada dia. E qual que é a estratégia do discipulado? Você que está com a caneta na mão aí, anota aí a estratégia do discipulado. Eu já mandei até um PowerPoint para o grupo nosso, mas vou dar algumas coisas extras aqui para vocês. A estratégia do discipulado, a primeira estratégia é aprender. É o que está escrito no textuário da Bíblia Sagrada, da lição bíblica, que é Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Nós temos que ir e ensinar as nações. Segunda estratégia do discipulado, qual que é? Guardar. Devemos guardar todo o ensinamento. Sabemos que muitas das vezes, através de um culto de ensino que nós vamos, numa quarta-feira, numa sexta-feira, ou qualquer outro culto, onde as pessoas ensinam, talvez nós não guardamos tudo o que fala, que o pregador falou, que o ensinador falou, que o pastor falou. Mas, se guardarmos um pouquinho das coisas a cada dia, nós estamos crescendo a cada dia de forma espiritual e de forma retilínea, de forma crescente. Terceira estratégia do discipulado é ensinar. Primeiro, aprender, guarda aí. Segundo, guardar. Terceiro, ensinar. Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus. Essa parte de ensino que é maravilhosa na Bíblia Sagrada. Eu quero dar aqui um agradecimento aí às pessoas que estão online, a cantora Tabata, ao nobre pastor Samuel Alvino, prazer, a Célia, a minha mãe, que está lá em Natal acompanhando também, ao Clenon, paz do Senhor, Clenon, a todos que estão online, estamos ligados aqui online com vocês. Amém? Vamos para a parte 3 do tópico 1. A educação cristã. A própria revista da Escola Dominical diz: a doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2, verso 42, está dentro do corpo doutrinário de Jesus, na qual ensinou seus discípulos durante seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou a orientá-los.
O currículo de qualquer um dos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. É muito importante nós atentarmos, em uma parte da nossa vida, aos ensinos bíblicos. E fazermos, uma grande oportunidade que a igreja nos dá, um curso de teologia. Curso básico, pode ser um bacharel, qualquer curso intermediário, desde que esse curso de teologia seja de fontes confiáveis. Porque sabemos que existem escolas teológicas que não são tão confiáveis assim. Mas devemos saber qual é a escola confiável. E a escola teológica mais confiável em termos bíblicos assebreianos, puxando a sardinha para o nosso ministério, é a escola dominical. Nós devemos sempre estar dispostos a aprender mais e mais na escola dominical. O discipulador, o ensinador, o mestre, ele não pode ser um neófito da fé. Pelo menos as bases bíblicas da fé cristã ele deve saber. Ele não pode ser uma pessoa imatura em formação, não pode ser um crente imaturo. O discipulador também não pode ser desobediente. O discipulador também não pode ser uma pessoa irreverente à palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa mundana, é um termo bem assebreiano, né? Porque todos nós que moramos no mundo somos mundanos, mas somos cristãos também. Mas a palavra do termo mundano significa praticamente libertinagem. Não pode ser libertino, não pode continuar em pecado, praticar pecado como se fosse qualquer um. E sabemos que o discipulador também não pode ser um crente desonesto. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa de mau caráter. Tem que ter um caráter. Então, qual é a característica de um discípulo de Cristo? Você que está com a caneta na mão aí, anota aí. Características do discípulo de Cristo. Primeira característica. Um discípulo de Cristo, ele crê na doutrina de Cristo. Ele crê nos dogmas, no que é pregado, a salvação, a regeneração, na santificação, na justificação, e são temas complicados, mas são temas que nós conseguimos aprender na escola dominical. Antigamente falava que eram temas fáceis, mas o nobre Samuel até me corrigiu, falou: irmão, a soteriologia, o tema da salvação não é tão fácil assim. Até hoje os calvinistas e os arminianos brigam sobre esse tema da salvação, se é predestinado ou se tem livre-arbítrio. Então não é um tema fácil. Então realmente a Bíblia Sagrada inteira tem temas que não são tão fáceis assim. Então devemos aprender na escola dominical. Primeira característica, o discipulado do discípulo, ele tem que crer na doutrina de Cristo. João 3,7. Segunda característica, ele passou pela experiência do novo nascimento. O que é nascer de novo? É a famosa pergunta de Nicodemos. Como que eu faço, mestre, para nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus Cristo respondeu: se não nascer da água e do Espírito, não é nascer de novo. Não verá o reino dos céus. Então nós temos que nascer de novo, ser uma nova criatura. Por quê? O que está escrito lá em Coríntios? Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que está escrito? Que você é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas,
se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não adianta nós ficarmos remoendo o passado. O Senhor já passou uma borracha no seu passado. Agora você é uma nova criatura. E a partir de hoje, tudo se fez novo. E será um novo de Deus na sua vida. Outra característica, terceira característica de um discipulado, de um discipulador, de um cristão, ele renunciou a si mesmo e tomou a sua cruz. Não é essa de, mas Jesus Cristo já carregou a minha cruz. Não. A Bíblia diz claramente, cada um tome a sua cruz e siga a Jesus. Não é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e salvou a cada um de nós que ele prometeu uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. Eu não estaria aqui pregando uma confissão de fé positiva de forma errônea, porque isso aí é uma teologia totalmente herética. Não. Eu estou pregando algo que Jesus Cristo me ensinou, que é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Apesar das nossas aflições, sabemos que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo. Deus está contigo no meio deste sofrimento, no meio da dor, e também no meio da bonança, no meio da alegria. E quando nós tivermos bonança, nós tivermos alegria, não venhamos esquecer o Evangelho de Cristo, não venhamos esquecer a palavra de Deus, mas sim sejamos gratos a Deus e a sua palavra. Quarta característica de um cristão que é discípulo de Cristo, ele vive uma vida de sacrifício. Lucas capítulo 14, verso 26. É uma vida de sacrifício. A cada dia que passa, nós lutamos mais para estarmos aos pés da cruz. Porque a salvação, ela é em 3 fases na vida do cristão. Marca aí. Primeiro, existe a salvação de forma imediata. Segundo, existe a salvação como um progresso. Terceiro, existe a salvação eterna. A salvação imediata é naquele momento que você levanta a mão, você se entrega a Jesus Cristo, você conhece a palavra de Deus, você vai lá e se converte ao Senhor. É uma salvação imediata. Jesus Cristo chegou aos discípulos e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Essas são palavras de Jesus aos discípulos. Antes do dia do Pentecoste, eles foram salvos, receberam o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e isso foi uma salvação imediata. Porém, o que a Bíblia fala em Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso nós termos também na mente que o processo da salvação, que é a segunda etapa, é um processo de santificação. Nós não tornamos santo de uma hora para outra. A santidade é um processo. A cada dia buscamos ser igual a Jesus Cristo, semelhante a Jesus Cristo. Então existe a salvação de imediato, existe a salvação que é um processo, e também existe a salvação eterna. E quando que acontece a salvação eterna, evangelista Ubner? Ora, acontece quando nós morremos e vamos para Cristo, o nosso espírito, a nossa alma, não o seio de Abraão, mas sim o paraíso, porque depois da cruz é o paraíso. E ali acontece o quê? A salvação eterna. Glória a Deus. Outra hipótese de salvação eterna. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, os nossos corpos serão corpos glorificados. E naquele momento que nossos corpos começarem a brilhar como a luz do sol, corpos glorificados, aí sim nós ganhamos a salvação eterna. Nós temos que arrancar isso à força. Quinta característica de um discipulado: ele dedica a sua vida
de forma disciplinada. É uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que tem horário para acordar, horário para dormir, horário para estudar, horário para orar, horário para aprender, horário para ensinar. Por que não? Ele também é um aprendiz de Cristo Jesus. E por último, ele se empenha em fazer outros discípulos. O mais importante, nós temos que ter em mente que nós somos também homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. E por ser guiados pelo Espírito Santo, também somos professores, ensinadores. Somos discipulador. Conseguimos ensinar as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus não pertence a nós, mas pertence a Deus. A igreja não pertence a homem nenhum, pertence a Deus. O que Jesus Cristo falou para Pedro? Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Minha, pronome possessivo, minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por isso. A igreja de Jesus Cristo, a igreja não pertence a homem nenhum, pertence a Jesus Cristo. Amém? Vamos para a próxima parte da lição da escola dominical. Você que está assistindo a lição, pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar que nós estaremos respondendo. Segunda parte da revista Escola Dominical é o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. O tripé do discipulado. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Glória a Deus por isso. Então, o tripé do discipulado é palavra, comunhão e serviço. Primeira parte dos tópico 2, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular, é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam a palavra de Deus. Glória a Deus. Abraço ao nobre Wellington Tobias, que está online assistindo também. Então, nós vemos aqui que a palavra é um do tripé do discipulado. Por que a palavra é um dos tripé? A Bíblia Sagrada diz em João, no capítulo 1, sobre o verbo. Logo em João, capítulo 1, nós vemos que no princípio era o verbo. Algumas traduções dizem, no princípio era a palavra. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a própria palavra é Jesus Cristo. É o verbo encarnado. E as marcas de um verdadeiro discípulo, ele tem que começar primeiro, ser uma pessoa separada do mundo, das coisas do mundo. Uma pessoa separada para Cristo. O discípulo, ele precisa também seguir os ensinamentos de Jesus. Ele precisa ter amor dos outros discípulos, amor ao próximo. Também precisa fazer outros discípulos. Disse uma certa vez o pastor Peter Derek Valk que a autoridade
vem da palavra, autor. E o autor, quem dá autoridade a tudo o que ele falou, fez, realizou. Quando confrontamos a palavra de Deus, estamos confrontando o próprio Deus. Porque Deus é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. Então nós não podemos jamais esquecer que, embora hoje não tenhamos a presença dos apóstolos e nem a presença física de Jesus, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também temos o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que está presente em nosso meio agora, é Ele que está aí do seu ladinho, abrindo a sua mente para aprender mais da palavra de Deus. E isso sim é ser discípulo. E é importante nós frisarmos que o cânon bíblico, já determinado, que é a Bíblia Sagrada fechada, os 66 livros, ela é, na verdade, além de uma bússola, é o nosso manual cristão. E devemos aprender tudo na vida cristã, na vida sagrada, de acordo com o que está na palavra de Deus. Não tem essa parte da pandemia, o isolamento, essas coisas. Não sei se vocês viram, mas eu escrevi no Facebook sobre alguns pontos que a Bíblia nos ensina na parte de isolamento. E lá na parte que eu escrevi, eu deixei bem claro que logo a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a ter higiene nas mãos. Ela também nos ensina a ter distância quando uma pessoa está contaminada. E também ela praticamente nos ensina a estar de quarentena. É isso mesmo. Êxodo capítulo 30, verso 21, você encontra sobre lavar as mãos. Levítico capítulo 13, verso 46, você encontra que se tiver sintomas, mantenha distância e evite contato. Levítico capítulo 13, verso 4 e 5, você encontra que quem estiver infectado deve permanecer 7 e 14 dias em quarentena. Então, a Bíblia é um manual cristão. Ela nos ensina em tudo. Não tem como nós fugirmos da palavra de Deus. Segundo, da parte 2, a comunhão. O que é comunhão? Como nós devemos lidar com comunhão? Aí você fala, mas evangelista Uber, não é tão difícil manter uma comunhão? É muito complicado, né? Depende. Nós sabemos que todos ao nosso redor são falhos. Nós somos falhos, cada um tem a sua falha. Só devemos respeitar o espaço de cada um, mas devemos manter essa comunhão com os outros. Temos diálogo. E o que a lição bíblica diz sobre comunhão? Olha aí a parte 2 da lição bíblica. A comunhão, Atos 2, 42, significa ter tudo em comum e partilhar da mesma crença em comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo. Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sabemos que a igreja, ela faz parte do corpo de Cristo. E cada um da igreja tem um dom diferente. E não podemos e não devemos desprezar o dom de um irmão, o dom de uma irmã.
O que vemos hoje em dia é que as pessoas deixam destacado de forma que fosse um popstar os dons de profecia. E muitas das vezes pula de galho em galho, de igreja em igreja, atrás de profetas. E isso é uma coisa errada. Porque você é um crente ovelha, não é um crente macaco, que pula de galho em galho. Você sendo ovelha, você está sempre sendo ensinada pelo seu pastor. Agora, essas pessoas que correm atrás de profecia, tem que tomar cuidado. Porque muitas das vezes, isso aí vai atrapalhar de forma violenta a sua vida espiritual. Eu tentei achar outra palavra, mas não encontrei. De forma violenta mesmo, de forma agressiva a sua vida espiritual. Porque vão atrás de profecia, porque vão atrás de profeta, porque o dom de profecia é o mais importante. Não, não é só o dom de profecia mais importante. Os 9 dons do Espírito Santo é importante. Outros dons que a Bíblia fala, no total são 22 dons, você juntando não só Coríntios, mas juntando outros livros bíblicos, você encontra lá 22 dons, todos eles são importantes. Até o dom de ensinar, como está escrito em Romanos, é importante. Então, nós não devemos menosprezar o dom de um e sobrepor, considerar um popstar dos dons de outros. Não é assim. Todos nós temos que equalizar de forma equilibrada os dons espirituais de cada um. E se você não tiver o dom, meu irmão, minha irmã, peça a Deus. Peça a Deus o dom. Temos comunhão uns com os outros. Não pode ser um dom? Ter comunhão, amor ao próximo, né? Um dos atributos divinos de Deus, o amor, ágape. Isso é um dom. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento com os irmãos, como também com o Pai. Pois se eu disser que estou em comunhão com Deus e que amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, a Bíblia diz que eu sou um mentiroso. Olha, para você ter ideia, que as pessoas falam assim, não, eu sou um desigrejado, eu adoro a Deus, glorifico a Deus, mas eu não tenho comunhão com o irmão, com a irmã A, com o irmão B. Eu prefiro adorar a Deus em casa. Porque as pessoas talvez estejam tão machucadas, tão calejadas, que têm até medo de visitar certo tipo de igrejas. Mas eu convido você para a Jardim Leocádia, você que está no nosso alcance. Aqui você vai encontrar as pessoas acolhendo a você. Nós temos assistência social, ajudamos mais de 15 famílias por mês, dando cesta básica, dando assistência. Se você tiver alguém que você acha que está precisando, entre em contato conosco. Estaremos com a equipe, com o irmão Marcos, ajudando a todos vocês que estão necessitados. É importante frisar isso. O pastor Elianai Cabral, ele define coinônia com a comunhão do e no Espírito Santo. Essa comunhão é baseada na nossa relação com o Consolador amado, que coloca por terra todas as nossas possíveis diferenças e nos faz amar e nos unir ao Espírito como nossos irmãos na fé. A comunhão perfeita com Deus se dá apenas com o Consolador. Vem habitar em nós e nós tornamos templo do Espírito Santo. Nunca foi tão necessário ter comunhão como agora. Nunca foi tão necessário ter comunhão como agora. Agora é preciso as pessoas se unirem, ter comunhão, um ajudando o próximo. Eu tive um testemunho que eu li, um comentário no Facebook da Esther, uma grande amiga nossa do passado, e ela falou que ela estava desempregada, o marido estava desempregado, a filha e o esposo da filha, o genro também estava desempregado, tanto é que eles deixaram a casa de aluguel e foi morar na casa da Esther dela, e de repente ela estava conversando com a filha e disse, filha, faz a comida para nós. Ela falou, mas só tem um bocadinho só de arroz, não tem nem muita mistura, não tem nada aqui. E a mãe falou, não, pode fazer. Ela falou, bem que eu queria uma Coca-Cola, um churrasco, uma carne, uma coisa boa. Sabe o que aconteceu? De repente, do nada, o sobrinho dela bateu na casa dela e falou, aí, vou vir fazer uma fumaça aqui na sua casa hoje.
Ela olhou assim e falou, mas que é isso? Aí ele abriu o porta-mala do carro, começou a tirar o saco de carvão, começou a tirar os quilos de carne, começou a tirar a cesta básica, começou a tirar tudo do carro. E falou assim, eu vim fazer fumaça aqui hoje, eu falei que eu vim fazer. A filha olhou para a mãe e disse, realmente, Deus ouviu as nossas orações. Então essa é a comunhão do cristão. Tente surpreender alguém que você sabe que está necessitado. Vá lá, leve uma cesta básica. Vá lá, faça um churrasco. Faça uma fumaça lá na igreja, na casa de alguém. Eu sei que nós estamos na pandemia, temos que estar separados um dos outros, né? Tem essa parte. Mas ajude o próximo. Isso não impede de ajudar uns aos outros, nem que seja distante. Faz um pix. Ajuda aí o próximo. Parte 2, terceira parte aqui. Ele fala aqui. A comunhão da igreja de Jerusalém. Olha o que ele diz aqui. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinônia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também da unidade, segundo Atos capítulo 4, verso 32. O coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, serviço ao mesmo Deus. Olha que interessante. Todos tinham o mesmo propósito. Irmãos, isso aqui é verídico. A Bíblia Sagrada diz que nada que é de Deus traz confusão. Se você recebeu alguma palavra profética por aí e está trazendo confusão na sua vida, não é de Deus. Essa palavra é do homem. E muitas das vezes o homem é usado pelo diabo também. Você viu que Pedro foi usado pelo diabo. Pedro quis que Jesus Cristo não fosse crucificado. E tentou desanimar a Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo respondeu? Sai para lá, Satanás. Foi Pedro mesmo, um dos apóstolos. Então nós sabemos que devemos estar embasado na palavra de Deus, no mesmo propósito com os irmãos. Por isso que precisamos de um guia, precisamos de alguém que nos ensine, para que nós venhamos ter o mesmo propósito. O pastor da igreja, ele está com esse papel, de ensinar, por isso que ele tem a palavra, a mensagem pregada nas quarta-feiras, nos domingos. Ele alinha as ovelhas a ter o mesmo propósito. Ele alinha o pensamento de todos para ter essa mesma esperança, servindo a Cristo e o mesmo Senhor. Duas coisas importantes que a igreja de Jerusalém tinha. E anota aí. Primeira coisa, eles tinham a mente de Cristo. Filipenses 2, 3, 5. Segunda coisa, eles tinham o coração de Cristo. 1 João capítulo 3, verso 16 a 18. A igreja primitiva experimentava a presença de Deus da maneira intensa. Por qual motivo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que diz o nosso leitura bíblica em classe. Então nós temos que estar sempre alinhado na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quantas vezes você orou hoje? Quantas das vezes você leu a Bíblia hoje? Pode ser uma vez, talvez nenhuma. Nós estamos em uma campanha fervorosa de oração. Tivemos relógio da oração aqui na igreja Jardim Leocádia no sábado. Hoje nós estamos no relógio de oração com os líderes regionais da nossa Assembleia de Deus. Todos orando em pró de cada um dos irmãos, em prol de todos os membros, em prol de todos os discípulos, para que Deus venha agir de forma milagrosa na vida de cada um. Porque nós sabemos que não está fácil para ninguém esses últimos dias, mas não podemos esquecer que a nossa esperança está
em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Quarto, do segundo tópico, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento, como diz na revista Escola Dominical, se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes do santuário e também qualquer pessoa que temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Glória a Deus por isso. Conforme o comentarista pontuou aí, o serviço para Deus no Antigo Testamento, ele estava relacionado, na maioria das vezes, ao quê? Ao ministério dos levitas. Mas não podemos nos esquecer que havia também os profetas, que desempenhavam outras tarefas para o mesmo Deus. Então, além dos levitas, que é da tribo de Levi, não podemos esquecer isso, da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, existiam os levitas, que foram separados para o sacerdócio, mas também existiam os profetas. E também existiam os reis. O Espírito Santo, ele visitava 3 pessoas no Antigo Testamento: reis, profeta e sacerdote, que são os levitas. Mas no Novo Testamento, quando o véu do templo se rasgou, o Espírito Santo está em cada um de nós. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Temos acesso direto a Deus. Então nós não podemos esquecer sobre isso. O discipulado, ele fortalece a igreja. Por quê? Porque ele levanta questões para pensar. Ele começa a estimular você a um pensamento mais maduro, espiritualmente falando. E sabemos que, infelizmente, algumas igrejas têm até cancelado a escola dominical, porque, talvez não por causa da pandemia, porque antes da pandemia já tinham cancelado e viram que era inútil ter escola dominical. Irmãos, não cometa esse erro. Nós sabemos que o ensino da palavra de Deus é de suma importância. E a grande comissão, que é os discipuladores, eles sempre estão se colocando como discípulo de Cristo também, para ser discipulado por Ele. Segundo algumas estatísticas que eu pesquisei, diz que para cada cristão que está trilhando o caminho da salvação, existe uma pessoa desviada, afastada do Evangelho. É uma questão muito triste, porque nós sabemos que o conhecimento de Cristo é a raiz e a graça é o fruto. Sem o conhecimento de Cristo, sem a raiz, como nós vamos permanecer? Me diga uma árvore sem raiz que fique firme depois de uma tempestade. Não fica. E aquelas que estão podres por causa de cupim, por causa de comichões, por causa de heresias, elas também não vão ficar em pé. Então, o conhecimento de Cristo, guarde isso, é a raiz. E a graça é o fruto. Que fruto é esse? Quando você começa a exercer o ide, levar a palavra, e essa palavra começa a gerar frutos. Pessoas começam a conhecer a Jesus Cristo. Não se engane, talvez as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, apesar da mídia estar muito divulgada por aí, na palma da mão, na rede social, na televisão, em qualquer outro lugar, meio televisionado, radializado, todos os meios de telecomunicações. Está fácil você aprender a palavra de Deus, está fácil. Mas tem pessoas que não sabem nada da palavra de Deus, porque talvez ouviram falar que a palavra de Deus é errônea, existem erros bíblicos, erros da palavra, querem fazer uma nova tradução da Bíblia.
Não existe isso, irmãos. Vamos firmar na palavra de Deus. Então, esses pilares do discipulado cristão, ele praticamente é um ensino bíblico. E nós vemos aqui, no caso, aprendemos aqui, na verdade, né? O tripé do discipulado é a palavra, a comunhão e o serviço. E isso nós devemos guardar para cada um de nós. Tá? Serviço em servir, alegria em servir a palavra de Deus. Parte 3 da lição da Revista Escola Dominical. Você que está com a lição bíblica, pegue aí, vamos ler a parte 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passaram a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. O pastor Luciano Subirá, ele deixa observado uma frase bem específica, diz que para se obter o crescimento é preciso o alimento, ou seja, para crescer. Ninguém cresce sem comer. É simples, né? Ninguém cresce sem se alimentar. Precisa alimentar-se para crescer. Como o cristão quer crescer sem o alimento principal, que é a Bíblia Sagrada? Sem ler a palavra de Deus? Não existe. Vira uma pessoa anã da fé, né? Existem 3 pilares para o discipulado cristão. Não está na lição, mas eu vou falar aqui para vocês. O primeiro pilar do discipulado cristão é a instrução. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine a pessoa disposta a aprender com o objetivo de atingir a estatura do varão perfeito, como está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11 a 14. Segundo pilar, o discipulado é pela imitação. Todo discípulo são imitadores, primeiro de Deus, depois um dos outros, porque eu vos dou exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, diz João, capítulo 13, verso 15. Terceiro pilar, discipulado pelo amor. As pessoas imitarão nossas vidas, mesmo quando não as amamos. Mas um líder que lidera com amor apresenta a melhor imagem de Cristo, e as pessoas irão segui-lo melhor quando você as amas. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus. 3:2 da lição bíblica. Pega a lição, vamos ler aqui. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele ficou ali durante 3 anos. Observe bem, Paulo ele manda uma carta para a igreja de Tessalônica, todos nós sabemos, e começa a falar sobre o arrebatamento da igreja, porque haverá alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados para o Senhor nos ares. Quando a igreja de Tessalônica recebeu essa primeira carta, eles ficaram desesperados. Não, vamos vender tudo, vamos acabar com tudo, eu não quero mais trabalhar, não quero mais estudar, porque o Senhor está vindo agora. Ele vai arrebatar a igreja agora, é o que Paulo escreveu aqui em 1 Tessalonicenses. Aí Paulo corrigiu em 2 Tessalonicenses. Ele começou a escrever assim: irmãos, observai os sinais. Começa a observar o anticristo. Quando ele vir, começa a observar todas as artimanhas,
tudo que está envolvido na parte escatológica de Cristo. E ele começa a instruir a igreja de Tessalônica, porque não era assim. Temos que esperar, sim, o arrebatamento de Cristo. Se acontecesse agora, seria ótimo. Mas nós também temos que cuidar do futuro. Nós temos que cuidar do que há de vir. Se ficar aqui, amém. A traça, a ferrugem corrói. Mas nós não podemos abandonar tudo, desistir da vida, porque o Senhor vem agora. Não. Nós temos que continuar a vida, até porque o Senhor chamou para você ir e fazer discípulos. Enquanto o Senhor não vem, vamos ensinar. Enquanto o Senhor não vem, vamos aprender a palavra de Deus. Enquanto o Senhor não vem, vamos levar a palavra do Senhor para os 4 cantos da terra. Amém? Espero que você tenha compreendido isso aí. Tanto é que nós vemos 2 exemplos bíblicos, rapidamente, 2 exemplos bíblicos na Bíblia Sagrada, de forma extrema, sobre a parte numerolatria e numerofobia. Coisas que nós não podemos ter na Bíblia, na vida cristã, tá? Numerolatria é aquele que está viciado em números. Não, porque eu só quero o número, eu só quero a quantidade da igreja. É isso que importa para mim. Não. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro discipulador, um verdadeiro ensinador não está preocupado com números. Ele está preocupado com qualidade. A qualidade do ensino que ele está passando e a qualidade das pessoas que estão recebendo o ensino. Não é o número que vai fazer o mover cristão, não. São a qualidade do ensino. São individualmente as pessoas que trabalham em comum acordo, em comunhão, em koinônia, comunhão com Cristo. Também a numerofobia, porque não está muito grande o número, eu vou me desesperar, não. Muitas das vezes você que está me ouvindo aí cantou em igrejas lotada e achou maravilhoso, mas deu o mesmo esforço de canto em igreja vazia. Por quê? Porque o louvor que tu está louvando não é para o povo, o louvor que tu está louvando é para Deus. Mesma coisa o pregador. Pregador, numa igreja cheia, ele prega que é uma bênção. Na igreja vazia, também ele prega que é uma bênção. Porque a mensagem pregada não é dele. A mensagem pregada é de Deus. É Deus falando com o povo. Às vezes está uma multidão, mas a palavra vai para uma pessoa só. E aquela pessoa sai revigorada, renovada, batizada, cheia do Espírito, pulando, saltitando e alegre, porque ouviu aquela palavra diretamente de Deus, ministrada pelo pregador. Então não depende de numerofobia e nem numerolatria. Vemos em Atos capítulo 1, verso 15, o que aconteceu? Havia 120 membros só. Mas de repente veio do céu, né, como um vento, como um fogo veemente, e batizou a todos. Depois de 120 membros, o que aconteceu? Começou a crescer. Atos capítulo 2, verso 41. Olha o que está escrito aí. De 120 membros, pulou para 3.000 membros. Depois, Atos capítulo 4, verso 4. Olha aí. De 3.000 membros, pulou para 5.000 membros. Atos 5, verso 14. Olha o que diz aí. De 5.000 membros, pulou para uma multidão que é agregada à igreja. Atos 6, verso 7, olha o que está escrito aí. O número dos discípulos é multiplicado de forma inimaginada. Atos 9, 31, a igreja se expande, não fica só em Jerusalém, ela começa a se expandir para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16, 5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Então o processo do discipulado faz com que a igreja tenha um crescimento numérico, mas nem sempre esse crescimento numérico é acompanhado do crescimento espiritual. Prova disso são as igrejas, entre aspas, que não pregam o evangelho genuíno. São igrejas liberais, libertinas, igrejas que não querem dar crédito à palavra de Deus, mas sim do que vem, do lucro, e não da palavra de Deus. Estamos aqui de forma voluntária, irmão. Não cobramos um centém, não cobramos nada.
Meu pastor, o pastor local João Marquete, também ele vem aqui na igreja, pastoreia a igreja de forma voluntária. Estamos de forma voluntária, fazendo para o reino de Deus, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então tenha em mente que o crescimento numérico de uma igreja nem sempre é acompanhado pelo crescimento espiritual. O crescimento espiritual correto só é possível quando o discipulado ou ensino é verdadeiramente bíblico. Uma igreja com conhecimento sólido das Escrituras terá muito mais condições de cumprir a missão do ID, da evangelização, do discipulado, e assim aumentar a qualidade do conhecimento das Escrituras pelos atuais crentes, que tendem a trazer ainda mais crentes para a igreja. Porque se eu estou num ambiente que eu gosto, irmão, eu quero que o meu amigo também venha para esse ambiente, aprender mais da palavra de Deus. Agora, se eu estou num ambiente que eu não gosto, aí fica difícil eu convidar alguém. Mas se a igreja de Jesus Cristo tem um conhecimento muito maravilhoso, que agrega a nossa vida, que traz um crescimento espiritual, e não só espiritual, um crescimento físico, um crescimento material, um crescimento de vivência emocional, um crescimento social, é lógico que eu estarei nessa igreja. Estarei porque estarei aprendendo e crescendo a cada dia mais. Terceira parte da Escola Bíblica Dominical diz assim, glória a Deus. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulados. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não incitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Note que existe uma diferença entre discípulo e membro. Eu mandei um vídeo no grupo do WhatsApp da nossa igreja, da IBD, e ele explica direitinho qual que é a diferença entre discípulo e membro. Uma das diferenças básicas é que o membro, ele quer ir para o céu. O discípulo, além de ele querer ir para o céu, ele quer que o próximo também vá para o céu. O membro, ele só fica lá parado, né, participando. O discípulo não, o discípulo quer participar e quer repartir o que está aprendendo. Então, nós temos que ver essa diferença entre discípulo e entre membro. Note que o trabalho realizado por Paulo e Barnabé exigiu bastante esforço, pois, ao ajudar as pessoas que não tinham conhecimento de Deus a viver de modo agradável a Deus, não era fácil. Mas Paulo e Barnabé sabiam que valeria a pena. Ele estava ensinando. Teve muitos eventos bíblicos que nós vemos que Paulo corrigiu de forma veemente, porque tinha pessoas que queriam lucrar pela fé. Tinha pessoas que queriam o dom de expulsar demônios sem ser verdadeiramente crente, sem ser verdadeiramente cristão. Então, cheios do Espírito Santo pela fé, que a Bíblia fala, em Atos capítulo 11, verso 24, nós vemos entender assim, que devem ser os discipuladores, fazedores de discípulos. E é preciso ter em mente que os cristãos devem fazer discípulos para Cristo e não para si mesmos, como bem observou um grande estudioso, pensador, pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz que a parte do discipulador é discipular os discípulos que serão discipuladores. É ensinar o aluno e o aluno ensinar outros alunos, pois eles se tornam professores do amanhã. E glória a Deus por isso, né? A educação, com base na palavra de Deus, é fundamental para a construção de uma sociedade espiritualmente forte e civilizada. É preciso que homens e mulheres verdadeiramente compromissados com Deus aprendam a importância do discipulado, do verdadeiro
ensino cristão. E uma coisa que eu quero salientar aqui, que uma pessoa que está na igreja, acompanhando a igreja, sempre frequentando uma igreja, ele tem 5 lugares que ele pode aprender, 5 eventos, 5 ocasiões que ele pode aprender. Primeiro, ele consegue aprender na escola dominical. Segundo, ele consegue aprender na igreja, no culto de ensino. Terceiro, ele consegue aprender através de uma faculdade cristã, que pode ser fornecida pela própria igreja. Nós temos os SECADs. Quarto, ele começa a aprender na comunidade, em comunhão com os irmãos, a suportar os fracos na fé. E quinto, ele consegue aprender na família, com a família dentro da igreja. Então ele consegue aprender através de tudo isso. Vamos para a conclusão. Glória a Deus por isso. Vocês que estão nos acompanhando aí e tem a revista de Escola Dominical, vamos ler a conclusão aqui para vocês. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Quantos e quantos homens de Deus, presidente da República, dos Estados Unidos e outros lugares, colocaram como base, como manual, a Bíblia Sagrada? Para você ter ideia, aqui, a nossa lei, ela é um livro grosso, tem vários capítulos, vários tópicos. A lei nos Estados Unidos, ela tem também um livro que vários capítulos, vários tópicos, mas existe a lei que rege a parte jurídica dos Estados Unidos, o STF dos Estados Unidos, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal, é baseada em 10 mandamentos. E da onde que eles tiraram esses 10 mandamentos? Lógico que eles fizeram os mandamentos lá, de acordo com o país deles. Mas eles tiraram da Bíblia Sagrada, que tem os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, tem outros e outros mais mandamentos que englobam os 10 mandamentos. Então imagine, são bastante. Então, concluindo isso aqui, nós temos que ser um discipulador, um ensinador, mas também nós temos que ser discipulado por alguém. Eu me coloco como discipulado, porque Jesus Cristo ele veio para servir e não ser servido. E ele sendo o meu exemplo, eu também sigo o exemplo dele. Será que alguém tem alguma pergunta? Já estamos terminando aqui, estarei passando para o superintendente. Obrigado a todos que acompanharam, a Tabata, a cantora Tabata, o líder dos jovens do São Guilherme, o Crenon, a minha mãe, a Maria, do Socorro, Marcos, glória a Deus, ao Bonifácio, meu cunhado, lá de Osasco, a todos que estão acompanhando, obrigado pela grande audiência que nós tivemos na IBD da Escola Dominical, ao pastor João Marchetti, a todos que estão online, tá bom? Qualquer pergunta aí, podem fazer no meu privado, podem fazer no particular. Tenho alguns livros para indicar aqui. Ó, o Evangelismo e o Discipulado, feito da CPAD. Tem outro aqui, ó, O Velho Homem. Aqui encontramos com o pastor Ivan. Tem o Coração Ardente. Isso aqui é um verdadeiro ensino bíblico para quem é iniciante na fé. E Como Liderar Pessoas Difíceis. Isso aqui é mais para pessoas que querem discipular, querem aprender um pouco da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Estarei passando para o superintendente, ele estará orando, fazendo o término dessa escola dominical. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos então ao encerramento de nossa escola bíblica dominical. Esperamos que todos possam ter aproveitado, com certeza, um estudo profundo. Nossas lições bíblicas são sempre muito produtivas quando nós nos dedicamos a aprender a palavra do Senhor, né? Quero nesse momento também reiterar o agradecimento a todos que participaram.
Nós estamos à disposição para qualquer dúvida que possam surgir. Queremos convidá-los a estar conosco novamente no próximo domingo, nesse mesmo modelo de live, onde todos poderão participar. Você tem a oportunidade de deixar seu comentário, fazer sua pergunta. Aos que estão no YouTube, nós pedimos que não esqueça de dar aquele like, aquele joinha aí no grupo da igreja para reforçar cada vez mais o nosso trabalho aí. Amém? À noite teremos também o mesmo modelo para o culto, então não perca essa oportunidade de estar recebendo a palavra do Senhor em mais uma noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno e amado, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade rica e maravilhosa que o Senhor nos deu, de termos recebido de Ti a porção do Teu poder através da Tua palavra, neste ensino que o Senhor nos deu, Pai. Que o Teu Santo Espírito continue a nos elucidar, nos ensinar a Tua palavra, para que possamos ter uma vida transformada, Senhor Deus, e possamos fazer a Tua obra em todas as oportunidades que tivermos. Como Teus discípulos, possamos proclamar, pregar o Teu Evangelho, levar as boas novas de salvação a todos que estão ao nosso derredor, Pai. Capacita-nos para fazermos a Tua obra com intrepidez, com sabedoria e a unção que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor Deus, e pedimos, se conosco no transcorrer deste domingo, cobre-nos com o Teu sangue, dá-nos da Tua graça e sabedoria para fazermos a Tua vontade. Se conosco também no culto à noite e a opera em nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor Deus, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Tenham todos um domingo abençoado em nome de Jesus.